Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado aí esse tempo de diferente, né? Esse tempo de pandemia, a gente tenta levar as coisas do mesmo jeito, mas a gente sabe que nem tudo é igual. A começar pela falta do nosso contato, né? Nós tínhamos um contato aí 2 vezes por semana, vocês iam todos os dias da semana à faculdade, o trabalho de vocês, né? Alguns de vocês infelizmente podem ter perdido o emprego, outros ter tido uma mudança na forma de trabalhar, outros podem ter tido uma redução no salário, não sei, né? Mas fato é que mudanças estão sendo feitas, a gente tem tido prejuízo, sim, né, com essa pandemia, né? Nos resta agora, como eu aqui como professor, tentar minimizar essas perdas através de uma aula online, né? Através de conteúdo que a gente tem que passar de forma competente, organizada, com muito conteúdo e de forma mais didática possível, né? Então a gente faz vídeos não tão longos, né? Pelo contrário, vídeos curtos, né? Para que não seja muito denso, porque não adianta eu só falar aqui, despejar. Eu tenho que pensar que vocês têm que assistir a aula e depois rever, vocês têm que estudar, né? Você tem que ver de novo. Você tem que pegar o caderno e estudar, tem que pegar a doutrina e estudar. Então eu tenho que pensar nisso. Não 1 hora e meia de aula nossa, eu não posso preenchê-la com um vídeo tão longo. Até porque quando a aula é online, ela rende muito mais, né? Porque só eu falo, não tem interrupção, não tem perguntas, né? É muito diferente. Aqui vai render muito mais a aula. Então eu não posso fazer aulas longas também por isso, né? E a gente está bem na matéria. A faculdade fez um calendário com previsão de aula até 30 de agosto, sendo que em julho teríamos recesso. Não sei se vocês viram esse calendário. Calendário com aula agora até 11 de julho, aí nós paramos, temos recesso, e agosto voltando com previsão de aula presencial. Essa é a expectativa da Univertix. Né? O calendário está aí com aula em agosto presencial. Então a gente tem que até pôr o pé no freio também um pouquinho, né, pensando nisso, porque dava para a gente terminar o nosso conteúdo até 11 de julho. Né? Me programei para a gente, para esse mês certinho, 11 de julho dá para fechar. Só que não, só que em agosto nós temos que voltar com aula presencial. Vamos ver se vamos conseguir, se Deus quiser. Então, vamos começar a aula de hoje. Nós terminamos na aula passada direitos coletivos do trabalhador, né? Agora nós vamos falar de outra espécie de direitos sociais relativos à seguridade, tá? Também direitos de segunda geração, segunda dimensão. Nós falamos com vocês lá quando estudamos dimensões de direitos fundamentais. Até tem uma questão na prova de vocês, né? Depois da guerra, as pessoas passaram então a exigir ainda mais do Estado essas prestações. O Estado fazer para, para aumentar o bem-estar das pessoas. E, para aumentar esse bem-estar, saúde, mais importante, o Estado conceda saúde para as pessoas, previdência e assistência social. Esse tripé forma no Brasil a chamada seguridade. Quando falamos no Brasil em seguridade, estamos falando em 3 coisas: saúde, previdência e assistência social. Ok? Então, tá bom. Direito à saúde, a gente vai achar lá no final da Constituição. Artigo 196 a 200. Tá? Eu coloquei até um subtópico aqui, subtítulo. Saúde, direito de todos e dever do Estado. E é assim mesmo. Isso não é só uma palavra de marketing, não. O próprio artigo 196 começa falando isso. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado, então, é obrigado a conceder
porque é também um direito de todos nós. Garantido, né? A saúde é garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Observe que eu não falo de cara aqui já em restabelecer a saúde. Quando, né, a gente fala em saúde, a gente já pensa na pessoa doente já e o Estado fazendo a gente reconvalescer, né? Mas aqui de cara não se preocupa, não é só isso, olha, redução de risco da doença. O Estado é obrigado a reduzir o nosso risco à doença. Políticas públicas, né? Políticas sociais e econômicas para que isso seja feito. Vacinação, saneamento básico, né? E sim, acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção da saúde, proteção da saúde e recuperação. Aí sim, olha, recuperação da saúde. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa direto em sarar, em recuperar. Recuperação é a terceira característica aqui. Antes tem que pensar na promoção da saúde, antes de pensar em recuperar a gente. É direito nosso que o Estado promova a saúde para a gente. A gente esquece disso, né? Quando o Estado faz uma política pública de aulas ao ar livre para os idosos, está promovendo saúde, né? Proteção, saúde, vacinação, né? Agora na pandemia, né? Orientando para isolamento social. E sim a recuperação, quando a gente está doente, para nos reconvalescer. Artigo 197 fala que são de relevância pública as ações e serviços de saúde. Relevância pública, tá? É muito importante a saúde. Então, relevância pública, o Estado tem que olhar para a saúde, né? Cabendo ao poder público dispor sobre a sua. Isso eu marquei para vocês, olha. A regulamentação, a fiscalização e controle cabe ao Estado. É o Estado que vai criar diretrizes, controlar e fiscalizar. Já a sua execução, quem vai tratar os doentes, criando hospitais, clínicas, vai ser ou diretamente pelo Estado, diretamente, ou através de terceiros, ou seja, pode ser delegada. A execução da saúde, gente, pode ser delegada. Olha, questão de prova. Questão de prova. A saúde pode ser delegada? Depende. A sua execução pode, olha aqui, execução. Para terceiros, tá vendo? Que pode ser pessoa física ou jurídica, direito privado, inclusive, né? Uma clínica particular, né? Um médico abre um consultório, ok. Mas, dependente de tudo isso que for feito, qual que vai ser a natureza da clínica aberta? Quem vai criar diretrizes é o Estado. Quem vai fiscalizar é o Estado. Controlar, regulamentar portarias, resoluções. Ok? Tem questão de prova. Depois, no artigo 198, fala do famoso SUS, Sistema Único de Saúde, né? Que o Mandetta, o ex-ministro, ajudou muito a promover, né? Usando aquele seu colete, né? Do SUS. Falava muito do SUS, né? Ele amava o SUS. Artigo 198. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. O SUS, gente, é uma rede, ela é regionalizada, descentralizada, né? Você vê em todo município tem um SUS, né? Policlínicas integrantes do SUS, né? Unidades de saúde integrantes do SUS, hierarquizadas. Existem as unidades de saúde maiores, regionais de saúde, né? Regional de Saúde ali de Manhuaçu, né? Que compõe duas micro-regiões, micro-região de Manhumirim e micro-região de Carangola, né? Nós aqui pertencemos a essa micro-região de Manhumirim e eu vou cidades lá mais para o leste, a micro-região de Carangola. As duas micro-regiões juntas formam a Regional de Saúde de Manhuaçu,
ok? Então, repetindo, dando um exemplo, né, dessa forma hierarquizada e regionalizada, existe a Regional de Saúde, lá em Manhuaçu, era composta por duas micro-regiões, uma em Manhumirim e uma Carangola. A unidade de Manhumirim controla todas as 23 cidades de Abricampo, Matipó, São Margarida, Sericita, 23 cidades, Lajinha, Mutum, Espera Feliz, e Carangola faz outra micro-região, pegando lá Tombos, Divino, mais 13 cidades, né? Lá em Ponte Nova tem outra também, que vai abarcar cidades ao entorno ali, né? Rio Caso, São Pedro Serros, e etc. E tal. Então, aí tem aqui as diretrizes. Descentralização, já falei com vocês. Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, né? A gente vamos focar na prevenção, né? A prevenção é o melhor remédio. Participação da comunidade. 3 diretrizes aqui do SUS. Aí o parágrafo primeiro fala que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados e federal dos municípios, além de outras fontes. Aí eu não coloquei aqui não, vocês vão ver na Constituição, os parágrafos seguintes aqui, parágrafo 2º, 3º, 4º, vão falar das fontes de receita, de onde vão vir as receitas para bancar a saúde. Tantos por cento obrigatoriamente será empregada em tal lugar, tantos por cento de tal lugar, tá? Vocês leem lá com atenção, para a gente ter uma noção, né? Do custeio, de onde que vem o dinheiro para bancar. Está tudo lá na Constituição, ok? E próximo, agora eu coloquei um subtítulo sobre instituições privadas. Fala que assistência à saúde é livre também, iniciativa privada. De cara, o artigo 79 nos disse isso. E como? Parágrafo primeiro. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema de saúde. Gente, já viram isso? Muito hospital particular. Hoje em dia, eles não tem um hospital totalmente particular, quase. O hospital grande, ele, né, tem leitos particular e convênios com o SUS. Já ouviu falar? Eles atendem pelo SUS também. Através, olha, está escrito aqui, o parágrafo primeiro. Segundo diretrizes, sempre diretrizes do Estado, né? Mediante contrato ou convênio. Tá vendo? Então, o SUS vai fazer convênio com instituições privadas. Em Ponte Nova, tem o Gavasa, muito famoso. Né? Tem o Nossa Senhora das Dores, que antigamente era muito famoso, também muito bom. O Manhuaçu tem o César Leite, né? Que, né, agora está ficando mais organizado, está aumentando o seu tamanho. Eles também atendem pelo SUS, através de convênios. Atende, depois o convênio repassa o dinheiro. É vedada a destinação dos recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Tá? O Estado não pode passar dinheiro para hospital privado com fins lucrativos, não pode mandar dinheiro para lá. Mas manda dinheiro. Não, manda não. Está pagando pela pessoa ter usado leitos ali, né, através do convênio SUS. Entenderam? Uma coisa diferente. O hospital privado tal recebe dinheiro do Estado. Recebe. Do SUS. O parágrafo primeiro falou aqui, ele fez um convênio para atender pessoas, para atender a gente. Então, atendeu a gente, quem paga depois é o SUS, através do convênio. Agora, não vai destinar recurso diretamente para dar dinheiro para o setor privado, é vedado, a própria Constituição vedou. 3, interessante também, vedou a participação de empresa estrangeira investindo aqui no Brasil, em hospitais, por exemplo. 4, a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos. Gente, aqui a Lei 9434/97 é a lei dos transplantes dos órgãos, tá? Nós temos uma lei que vai regulamentar essa questão do transplante de órgãos, ok? Inclusive essa lei, gente, que fala lá no artigo 1º já o que é morte no país. Fala que morte no Brasil se constata
quando há a cessação da atividade cerebral. É muito interessante. Não é que o coração para de bater. Ah, o coração está batendo aqui. O coração parou. O coração está batendo. Não detecta a morte por aí. Detecta a morte pela atividade cerebral. O que é muito difícil das pessoas entenderem, né? Você tem um familiar que está lá na UTI, o coração dele está batendo. Aí chega o médico e fala, está morto. Falo, não, não está não. Ele que bateu no coração dele. Tu. Não, meu filho está vivo. Não, está morto. Porque, segundo a lei 9434, que determina a morte, é o fim das atividades cerebrais. E eu falo isso com os alunos do direito penal, onde a gente estuda, né, a proteção à vida, que esse marco de escolher que a morte se dá pela cessação da atividade cerebral e não pelo batimento cardíaco, e não pela cessação do coração, é porque senão não ia ter como existir transplante de órgãos no Brasil. Porque um órgão só é útil quando o coração ainda está batendo, né? Quando está correndo sangue no corpo, bombeando sangue no corpo. Aí, quando o sangue está bombeando ainda, você retira o órgão da pessoa. Retira o coração, retira o pulmão, retira o rim. E com sangue circulando. Retira e põe na caixa certa e leva, né? Ah, então eu estou tirando o órgão da pessoa viva? Não, não, porque o que determina a morte não é a morte cerebral. O cérebro dele já parou, aquela pessoa teve morte cerebral. Transplante de órgãos existem quando as pessoas têm morte cerebral, né? Está ligado no aparelho, o cérebro já morreu, o coração está batendo. Mas vou ficar a pessoa lá o resto da vida sem cérebro? Então definiu-se que nesse momento ele já está morto, retira os órgãos, depois de retirar os órgãos, aí se desliga o aparelho, aí o coração também vai parar de bater, tudo, aí, né? Ok. Então é um critério aqui utilitarista que a gente fala, né? Critério utilitarista. Definiu-se a morte por uma utilidade, né? E direito à saúde, ainda falando do sistema, aí volta a falar do SUS, Sistema Único de Saúde, artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram, ó, apareceu isso aqui, não, aqui é artigo 200 agora, eu queria falar. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, aí fala aqui de algumas atribuições do SUS, por exemplo, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos, né? Todo o SUS é participar, é controlar e fiscalizar, executar vigilância sanitária, epidemiológica, não. Epidemiológica está bem na moda agora, né? Por conta do coronavírus. A gente sabe que é o SUS, né? Você não viu o Mandetta lá, acabei de falar com o colete do SUS. Ordenar a formação de recursos humanos, participar da formulação de políticas e execução de saneamento básico, muito importante. Saneamento básico no Brasil não é uma realidade, infelizmente, impressionantemente, não é uma realidade em todos os locais. Incrementar desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Fiscalizar alimentos compreendidos, o controle do seu nutricional, bebidas, água, consumo. Participar do controle e fiscalização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Ok? O último aqui é o meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho. Interessante. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, em linhas gerais, sobre a saúde. Aqui vocês têm uma ideia geral, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nós vimos aqui que será financiado com verbas da União, do Estado e do município, todos eles participam. No parágrafo 2º aqui do artigo 198, vocês leem lá qual que é a fonte de custeio do SUS, de onde vem o dinheiro separadinho, tá? Vimos quais são as diretrizes do SUS e vimos que as empresas privadas podem participar através de convênios com o SUS, tá certo?
e que é proibido no Brasil aqui a participação direta ou indireta de empresas de capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil. Não pode. Mas empresas privadas brasileiras podem sim prestar serviço de saúde no país. Existem muitas clínicas privadas no Brasil. Ok, gente? Bacana, então, essa questão. Vamos dar uma pausa, depois a gente continua sobre previdência.